Perfeito, Mark. Apostos aí? Tá. Sandro, Oi, Podemos começar? iniciar? vamos lá? Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer aqui a presença de todo mundo para essa live. Nós, da BlackBridge, falar um pouco da empresa, nós trabalhamos no mercado, no setor corporativo, né, em grande parte, e com clientes private, no quais muitos têm aplicação com a Valora. O Edros já coisa de longa data, em outros carnavais de operações de crédito que a gente já fazia, né? A Valora é uma casa que tem uma grande expertise no crédito. E eu, até aproveitando esse gancho, além de agradecer a sua presença, Edros, você falasse um pouquinho da Valora, a história da empresa, a formação da equipe, a expertise que vocês têm hoje em crédito, enfim. Tá bom, Mark e Daniel, agradeço aí o convite, vocês da BlackBridge. Tenho, na verdade, esse momento que estamos todo mundo aí passando, né? O que a gente tem feito é tentando nos comunicar cada vez mais com os nossos cotistas e potenciais investidores. Então, acho que isso é uma ótima oportunidade da gente poder falar aqui e apresentar o trabalho que a gente tem feito. Bom, assim, vou falar rapidamente, quer dizer, a Valora é uma gestora independente, tem mais de 10 anos de história, a gente tem um foco grande em crédito privado. Basicamente, dentro de casa, a gente tem 3 grandes áreas. A gente tem os fundos 555, que são os fundos abertos, que estão nas plataformas, né? Na XP, por exemplo, tem alguns fundos nossos na plataforma. A gente é gestor de alguns FDICs e tem a área imobiliária, que eu toco aqui junto com o Varandas. A gente criou essa área há 4 anos atrás. E, por enquanto, no imobiliário, tudo que a gente faz também é crédito, tá? Eu estou no mercado imobiliário aí há mais de 25 anos. Tudo que eu fiz na vida sempre foi relacionado com crédito imobiliário. Já tive dos 2 lados, já fui incorporador, já toquei incorporadora grande de capital aberto, já fiz securitização trabalhando nos Estados Unidos, no México, no Chile. Estou no mercado aí imobiliário, investimento e crédito desde sempre. Varandas, que é meu sócio aqui, toca comigo a área também. E, além disso, o nosso perfil da equipe, acho que é uma boa pergunta sua, porque a gente tem pessoas aqui, obviamente, que sim, são provenientes do mercado financeiro, mas a gente tem muita gente aqui. Um que tem história com crédito imobiliário, que é o Renato Ventura, por exemplo, que está com a gente aqui, foi Unibanco lá atrás, fundou a Abrainc, né? E a gente também tem analistas que trabalharam em incorporadoras, em loteadoras, então a gente também tem uma expertise forte aí do mercado imobiliário. Eu acho que quando você olha termos de crédito no mundo, a verdade é que muitos dos bancos, muitas vezes, tem uma grande área de crédito, e aí basicamente tem 2 indústrias que são muito específicas. Uma é real estate, que é o imobiliário, e a outra é healthcare, né? Então, assim, acho que imobiliário é uma coisa que tem características muito próprias, então a gente acha que essa nossa experiência no setor, e para não usar a brincadeira, eu como engenheiro, eu tenho muito de engenheiro aqui, para não usar a expressão pé no barro, vamos já chão de fábrica, eu acho que ela faz toda a diferença do mundo quando você olha crédito, né? Então, eu acho que, na verdade, a gente sempre se propôs como casa a justamente trazer este diferencial para os nossos cotistas, para os nossos investidores, justamente esse conhecimento específico do mercado imobiliário. Então, acho que é um pouco isso, Mark. Não sei se querem que me aprofunde alguma coisa mais aqui, mas a ideia era uma introdução. Né? Não, obrigado. Queria Isso apresentar o mesmo. Daniel, que é o nosso outro sócio da XP, ele é responsável aí pela parte de alocação de fundos, né? E também o relacionamento com os clientes private. Daniel, por favor. Obrigado, Mark. Obrigado, Alessandro, mais uma vez. Alessandro, deixa eu só contextualizar aqui um pouquinho, que esse nosso call aqui, esse bate-papo seria exatamente para falar do mercado de fundo imobiliário, né? E a gente vê que desde o IFIX, para quem não conhece, é o índice dos fundos imobiliários, seria igual o Ibovespa para a Bolsa aqui no Brasil.
o IFIX, né, ele vem com uma tendência de alta aí desde fevereiro de 2016. Então, mais de 3 anos aí com uma tendência de alta. Só em 19, o ano passado, ele cresceu 35,9%, sendo que em dezembro foram 10%. Né? A gente conversou com alguns analistas no comecinho do ano e muitos disseram que imaginava que haveria uma correção ao longo de 2020. Tá? Essa correção veio já logo em janeiro. Né? Se a gente pegar o período ali do comecinho do ano até o início do carnaval, o IFIX teve uma correção de 5,6%, tá? Aproximadamente. Eu queria saber qual que é a sua leitura em relação a esse bull market passado que a gente teve, né, desde 2016, e o que você avalia agora com o coronavírus? O que você vê daqui para frente? Deixa eu só contextualizar a minha resposta, porque eu acho que é importante. Primeiro, aqui na casa, como eu falei, tudo que a gente tem até este momento de imobiliário é crédito, fundos de CRI, tá? E a gente não tem nenhuma estratégia de fundo de fundos, a gente não tem nenhum FOF imobiliário, tá? Uhum. O que eu quero dizer com isso é que, na verdade, o meu tempo como gestor, grande parte dele é investido em justamente gerir o portfólio, acompanhar a carteira, buscar novas originações de operação, buscar novos papéis, etc, etc. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, o valor da cota dos nossos fundos no secundário, a minha influência é igual a zero, né? Então a gente acompanha, mas eu também não acompanho de perto, né? Os números que você está me dando, eu nem vou lembrar de cabeça, assim, só para te dizer que eu não sou um gestor de fundos, talvez tivesse esses números na cabeça muito mais frescos, né? Assim, de qualquer maneira, quando se fala historicamente, existe uma correlação clara de IFIX com taxa de juros básica, né? Acho que tem primeiro ponto é esse. Então, claramente, aí ao longo dos anos aí do que você está falando, a gente vinha uma curva descendente de juros básicos da economia e o IFIX do outro lado. Então, acho que claramente existe essa correlação, se você fizer qualquer análise, ela é clara, né? Embora, dentro do universo dos fundos imobiliários, eu gosto muito de separar, né, os segmentos que, na verdade, são os fundos de tijolo, que é uma coisa, porque, na verdade, e se eu estiver sendo muito básico, você me corta, por favor, tá? Tudo bem. Mas fundos de tijolo são aqueles onde os fundos têm como ativo imóveis, que vão ser explorados à renda através de contratos de locação, né? Então, pode ser um fundo de shopping center, um fundo de lajes corporativas, um fundo de galpões comerciais. Então, esse fundo, o ativo que está lá é um imóvel, né? E aí é muito natural que você tenha discussões de quando a taxa de juros básica caia, né? Existe, principalmente para imóveis que geram renda, né, uma subida de preços, do mesmo jeito que quando você vê a taxa de juros subir, você vê uma queda de preços desses imóveis que geram renda. Tá? Porque existe uma correlação. Então, acho que é natural este movimento. E aí vamos separar um pouquinho também dos fundos de papéis, e aí você tem os FOFs, que é uma característica diferente, mas vamos pensar nos fundos de CRI, que daí o que você tem de ativo nos fundos de CRI são papéis de renda fixa, crédito privado, e aí você pode diferenciar em papéis vinculados à CDI ou papéis vinculados à inflação. Né? Você pode ter discussões, né, de como é que essas coisas andam. Por que eu estou separando isso? Acho que, primeiro, pano de fundo, é natural que exista essa correlação de FIX com taxa básica muito forte. Então, primeiro, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, provavelmente, se não tivesse acontecendo o que está acontecendo agora com a crise, e se a taxa de juros caísse mais como caiu agora, era possível que você visse mais alta do IFIX, por exemplo, né? Então, acho que tem uma questão em relação a isso. Então, acho que o que a gente está vendo dessa correção nesse momento, super forte, claramente tem a ver com a crise, tem a ver com a percepção. E aí você começa a escutar, por exemplo, né, abrindo aqui um parênteses, os shoppings estão fechados, aí você começa a ver anúncio de fundo imobiliário de shopping, por exemplo, dizendo, olha, eu não vou distribuir dividendos nos próximos 2, 3 meses, eu não sei. Então, obviamente que esse tipo de coisa impacta, né? Eu acho assim, a crise, ela na verdade,
mexeu no preço de todas as classes de ativos, né, como um todo. Então, em ações, em renda fixa, então os fundos imobiliários também é parte dessa equação, tá? Eu acho assim, não existe uma resposta muito óbvia para essa questão, né, dessa correlação, até porque o que acontece é o seguinte, que a gente consegue ver que em momentos de estresse, a liquidez cai muito, e o que a gente está vendo agora, só vocês acompanham isso, quer dizer, a liquidez dos fundos imobiliários também está caindo bastante. Só que a liquidez dos imóveis, ela acaba sendo ainda menor, né? Então tem muita gente que fala, poxa, olha aqui, a verdade é o seguinte, né? Apesar de estar a crise e todo mundo achar que o valor dos imóveis caiu, eu não estou vendo transação dos imóveis comerciais, por exemplo. Não estou vendo o shopping ser vendido a um preço mais barato, né? Então, por que necessariamente esses imóveis deveriam valer menos e por que então que o fundo imobiliário deveria valer menos? Então, assim, eu acho que o que acontece é que o imóvel, né, aí estou tirando a questão do fundo imobiliário por um minuto, mas o imóvel, por ter uma liquidez menor, é natural que essas movimentações de preço elas sejam, né, menos voláteis, tá? E o que acontece é que quando a gente olha nos fundos imobiliários, a realidade é que como você está transformando aí muitas vezes algo que é muito ilíquido, que é um imóvel, em algo mais líquido, e aí é natural que essas volatilidades, e aí é para cima ou para baixo, né? Então, do mesmo jeito que talvez, né, o valor dos imóveis não tivessem subido tanto quanto subiram os fundos imobiliários, né? Em dezembro, que você falou aí desse rally que aconteceu. Então, eu acho que tanto para cima como para baixo, esses movimentos acabam sendo exacerbados. Eu acho que chama muita atenção agora essa liquidez super baixa. Eu estava conversando agora há pouco aí com o pessoal também, XP e etc., tem um escritório, e o cara falando, poxa, estou tentando comprar, mas eu não consigo porque a liquidez é super baixa, né? E meu comentário para ele foi um pouco o seguinte, a verdade é que nos preços que estão, provavelmente alguém que não precisa de liquidez também não quer vender, né? Então, acho que as pessoas também perdem um pouco de referência de preço. Eu acho que é natural que isso aconteça, né? Legal. Eu acho que, só aproveitando o seu gancho, Alessandro, quando você falou que houve esse fluxo, né, para fundo imobiliário, novos investidores entrando, muito por conta da queda da taxa de juros Selic, né? E os investidores... Desculpa te cortar, mas é isso mesmo. Quer dizer, acho que a verdade é que as pessoas acabam buscando outras alternativas de investimento, né? Quer dizer, a gente vivia num Brasil de Selic 14 e 25. A verdade é que você não precisava fazer muito para ver o seu dinheiro render, né? E a hora que você tem uma queda abrupta da Selic, e inclusive poupança, etc., né? Que quando ela passa daquele nível, acho que é 6 ou 7, não vou lembrar, 6%, né? Não vou lembrar de cabeça, mas cai ainda mais, então as pessoas acabam buscando outras alternativas de investimento. Eu acho que fundo imobiliário também é um produto que está em voga, está em desenvolvimento, o mercado crescendo, amadurecendo, mais fundos, mais gestores, mais profissionalismo, muita transparência. Então, eu acho que a parte legal do mercado de FIs é que no universo de fundos de investimento como um todo, eu acho que o nível de transparência que você tem nos fundos de investimento imobiliário provavelmente é do melhor da indústria, né? Acho que não perde para ninguém, provavelmente é melhor do que muitos outros tipos de fundos, né? Então, eu acho que isso é super pró-investidor, super pró-cotista, né? A gente falando um pouco do rally, a gente viu lá em dezembro, num curto período de espaço de tempo, subiu muitos fundos, né? Vários fundos imobiliários. E aí, após o dia 7 de janeiro, a gente começou a ver uma realização muito forte, né? Foi um período que, se a gente falar 20, 30 dias, foi esse período que ocorreu. Você acha que foi realmente uma realização de preço muito forte ou foi manipulação de mercado? Juro que eu não consigo responder essa pergunta, Marco. De verdade, eu peço desculpas para vocês, porque, não, sinceramente, assim, eu realmente não... a minha visão é que, acho que, como eu falei, acho que os movimentos foram exacerbados, assim, essa é um pouco a opinião pessoal minha, entendeu? É isso, acho que talvez alguém de FOF consiga até ser um pouco mais específico em relação a esse movimento mais macro.
Eu acho que quando o fundo imobiliário também, até como característica do produto, né, e você tem a questão do dividend yield lá, né, o retorno que ele dá pela cota, né. O próprio dividend yield já muito acima, muito superior do que a própria Selic hoje, né. Então, mesmo vendo essa variação da cota, aquilo que a cota gera já é muito interessante comparado com o que a gente tem hoje na Selic em renda fixa. Né? Daniel, você pegar um gancho nesse ponto, eu acho que tem, o pessoal ainda fala assim, poxa, o que a gente pode usar como parâmetro, né, para poder saber se está caro, barato, etc. Acho que o primeiro pano de fundo importante do meu ponto aqui é o seguinte, eu sempre falo que quando alguém quer investir em fundo imobiliário tem que ter uma visão de longo prazo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, acho que tem que estar na sua carteira onde você tem uma visão de mais longo prazo. Mas, de qualquer maneira, o pessoal tenta facilitar e simplificar as análises e, basicamente, você sempre escuta dois indicadores, né? Um deles o pessoal fala de dividend yield, que é o que você falou, que basicamente, e aí para quem está acompanhando aqui, para tentar ser mais específico, é basicamente dividir o dividendo pelo valor da cota e você saber quantos por cento ao ano, né, equivalente você está recebendo. E o outro é valor patrimonial, né? Então, o pessoal sempre tem essa discussão. Eu só acho que tem que tomar cuidado por algumas questões. O primeiro ponto, dividend yield, uma coisa que a gente sempre tem que analisar é risco, né, da carteira, risco-retorno. Né? O que eu quero dizer com isso é, do mesmo jeito, né, que o papel do Tesouro americano paga menos rentabilidade do que o papel do Tesouro brasileiro, tá bom, em dólar, vamos pensar se fossem iguais. É natural que um fundo, aí vamos no macro, né, que onde tenha mais risco nos ativos, tem que pagar mais yield, ou mais rentabilidade, não tem menos. Isso é válido tanto para tijolo quanto para CRI. Eu quero dizer o seguinte, se você tiver um prédio AAA, super prime, Faria Lima, melhor prédio, etc, 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 é natural que você tivesse menos vacância neste imóvel, é natural que o perfil de risco desse ativo seja menor, portanto é natural que você possa ter um dividend yield menor, enquanto se você tiver, não sei, só para usar prédios, né, prédios de escritórios numa região secundária, prédios classe B, aí você deveria ter um dividend yield maior, por um ajuste. Porque, assim, a gente sempre tem que pensar em retorno ajustado pelo risco. Por que eu falo isso? Porque a gente percebe que, muitas vezes, as pessoas só focam no yield, só focam na rentabilidade e esquecem a perna do risco. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que isso é válido tanto para tijolo, né, e é válido para CRI. Porque daí o CRI é um ativo de renda fixa e você tem que entender qual que é a régua de crédito, qual que é o perfil de crédito, qual que é a política de crédito do gestor, o que ele traz para a carteira, né? Isso é válido do mesmo jeito, né? Então, acho que o meu primeiro ponto, acho que em relação ao dividend yield é esse, ou seja, eu acho que, claro, ele é um indicador, porém ele tem que ser balizado, ele tem que ser ajustado pelo risco. Isso aí sempre de forma relativa, né? Porque o que é isso? Você traça uma régua e fala, bom, o que é o melhor ativo de qualidade? Esse aqui é melhor ou pior, e mesma coisa com os ativos de CRI, por exemplo, né? Então, esse cara, ele tem risco de obra nos créditos dele? Tem. Ele faz coisas mais arriscadas? Sim. Então, esse aqui tem que pagar mais, esse cara faz menos. Então eu acho que, inclusive, acho que a parte legal do nível de informação e transparência é justamente para que o cotista possa entender, né, justamente qual que é o perfil de risco daquele investimento. Acho que esse é um ponto super relevante aqui, né, nessa discussão. E aí, de forma prática, aí, como você acha que a questão do Covid hoje pode afetar o risco de crédito do mercado na indústria dos fundos imobiliários, em termos de vacância, problemas de default, e até especificamente na questão de vocês, que vocês são um fundo de crédito, né, com os rebaixamentos das notas de rating de várias empresas? Tá, vamos separar em partes aqui. Eu acho que primeiro é o seguinte, a gente claramente, no segmento de shoppings, a gente está vendo que sim, está existindo um impacto nos dividendos, ponto. Tá?
Então, a gente, logo no começo da crise, eu lembro que eu vi uma live da XP, que estava o Carlinhos Gereissati, ele até anunciou que eles estavam jogando para frente os aluguéis, etc, no Iguatemi. Então, a gente viu aí depois fundos imobiliários informando. Então, acho que tem este ponto. Eu acho que aí, dos demais mercados, lojas corporativas, etc., de novo, a gente vai precisar entender a dinâmica. O que eu quero dizer com isso? A gente tinha, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, muitos contratos de locação que irão passar por renovatórias, por exemplo, devem passar por renovatórias. E, obviamente, se você olhar o mercado do jeito que todo mundo estava esperando no final do ano, a expectativa, todo mundo estava repondo o aluguel muito acima da inflação, né? Muito acima da inflação. Qual que é o cenário hoje? Não sei. A resposta é essa, tem um ponto de interrogação. Então, o que vai acontecer com essas renovatórias? Então, até independente da discussão, por exemplo, que você colocou de inadimplência, eu acho que você pode ter uma discussão de vacância, você pode ter uma discussão de, por exemplo, como é que vão ficar as renovações, né, dos preços de aluguel, etc. Então, assim, que a economia ela vai ser afetada, a gente não sabe exatamente o tamanho, né, do nível aí de impacto, mas é natural que isso, de alguma maneira, também seja traduzido como impacto, nem que seja na perspectiva de crescimento, por exemplo, do valor de locação, tá? Então, acho que, do ponto de vista dos fundos de título, é natural. Acho que não estou falando nada que não seja natural. Quando eu olho, aí, olhando o mercado de crédito, e eu vou primeiro responder do ponto de vista macro, e depois a gente pode entrar em questões mais micro, né? É natural de que nesta crise, né, exista, obviamente, uma pressão maior na questão de crédito. Ou seja, vai se esperar que inadimplência, por exemplo, aumente? Sim, né? É natural que isso aconteça, né? É natural, por exemplo, que as vendas dos imóveis caiam, né? Então, se você tem ideia, hoje tem um monte de incorporador com stand de vendas fechado, né? Porque não pode abrir. As obras, a verdade é o seguinte, né? As obras, Estado de São Paulo, decreto do governo, as obras são serviços essenciais. Então, a gente tem acompanhado que as vasta maioria das obras, elas continuam, talvez com um andamento um pouco menor, mas elas estão continuando. Entretanto, as vendas, elas claramente caíram. A gente conversa com o incorporador quase todo dia. Então, as vendas, elas não pararam, o que é uma boa notícia, mas elas caíram, né? Então, claramente, isso sim terá um impacto de alguma magnitude na ponta do crédito. Bom, aí o que é importante nessa equação? É justamente você saber que tipo de ativo está na carteira, qual que é o nível de acompanhamento que o gestor faz, qual que é o nível de monitoramento, como é que essa operação foi estruturada, até porque o CRI, por exemplo, ele é um papel de crédito que a gente fala estruturado. Então, o que é isso? Normalmente, você tem uma série de garantias atreladas a essa operação de CRI. Eu sempre faço um comparativo com uma debenture, por exemplo, né? A vasta maioria das debentures, esquece as de infra um pouquinho, tá? Mas vamos falar, a vasta maioria das debentures, elas não têm garantia. Então, se o cara comprou debenture da empresa X, e essa empresa amanhã quebrar, é meio que você recebe ou não recebe, né? Nas operações de CRI, e aí, a grande maioria delas, você tem uma série de camadas de garantia, né? Então, talvez a comparação, às vezes, é como se fosse um acidente aéreo. Então, um monte de coisa tem que dar errado para poder, efetivamente, você sofrer algum tipo de inadimplência na ponta do CRI. É isso que eu quero dizer. Então, você lá precisa, aí vai depender muito das operações. Se você tiver um fluxo de recebíveis de pessoas físicas, normalmente você já tem um excesso aí, você precisa ter uma inadimplência acima do excesso. Normalmente você tem cobrigação do incorporador, aí o incorporador ele precisa estar inadimplente e não pagar. Aí você tem fundo de reserva, você vai usar um pedaço do fundo de reserva. Então, assim, eu acho que o efeito, até você conseguir ou até você efetivamente começar a ter alguma perda no CRI, acho que tem muita gordura aqui, tem muita coisa para acontecer. É claro que sempre tem papéis melhores estruturados, papéis
piores estruturados, acho que sempre tem coisas que você tem mais níveis de garantia. Então, assim, eu acho que nesses momentos, e aí é um pouco tomar cuidado aqui para não querer vender, né, o que a gente faz, mas eu acho assim, acho que o conhecimento específico do mercado, eu acho que nesse momento sim faz muita diferença, né? E aí faz muita diferença hoje e também faz muita diferença lá atrás quando a gente estruturou o papel ou tomou a decisão de comprar um papel para saber, olha, é o seguinte, esse papel no momento de estresse, ele aguenta? Sim ou não? E aí você sabe desenhar o cenário de estresse. É claro que você fala assim, poxa, Vedrossi, quem podia esperar essa crise desse jeito? Ninguém. Tá? A verdade é o seguinte, eu lembro que não foi esse domingo, outro domingo, quando o Trump mudou completamente lá a direção do que eles estavam fazendo nos Estados Unidos, eu lembro que eu estava assistindo o discurso dele na CNN e eu me senti como, sabe aquela história de invasão alienígena, sabe? Que você fala, não sei o que está acontecendo, então ninguém esperava que isso fosse acontecer. Mas, de qualquer maneira, a gente, quando desenha cenários de estresse, vamos lembrar que o mercado imobiliário passou pela maior crise, o Brasil passou por uma crise longa, de 3, 4 anos, o mercado imobiliário passou por uma crise extensa, né? Então, eu acho que a gente acaba passando aprendizado em relação a isso, né? Quer dizer, eu, por exemplo, fiz securitização nos Estados Unidos em 2003, 2004, fiz no México 2005, 2006. Quando pegou crise subprime no mundo, eu fazia isso da vida. Então, a gente já viu estresses, né? De novo, a gente que vive no Brasil ainda, a gente, um pouco do cabelo branco que a gente tem é pelas crises que você vai passando, a verdade é essa. Então, óbvio que a gente não esperava, acho que a crise pegou todo mundo de surpresa, porém, acho que o ponto importante, assim, é justamente todos os colchões de garantia que a gente desenha para as operações, né? Eu acho que é natural que você tenha estresses, então isso vai acontecer. Então, a gente ainda não tem indícios, a verdade é essa, é muito cedo ainda, mas é natural que você espere aumento de inadimplência, é natural que esse tipo de coisa aconteça. Então, o que a gente tem que fazer é ser super proativo, né? Eu sempre defendi, e aí, assim, Mark e Daniel, quem lê nossos relatórios gerenciais, a gente sempre estressou nos relatórios do VGIR, né, que é um relatório aí que está no mercado, você digita da VGIR 11 no Google, você consegue baixar os relatórios gerenciais, e a gente sempre estressou a questão do monitoramento e do acompanhamento do crédito, sempre, a nível dos ativos, né? Então, a gente sempre estressou isso, e acho que hoje falar isso na crise é fácil falar, mas a gente vem falando isso já há muito tempo, né? E aí, acho que momentos como esse, eu acho que põe muito mais em evidência esse tipo de trabalho. Eu acho que momentos de crise é que mostra a importância desse tipo de trabalho. Eu tenho... O Varanda sempre falava para mim o seguinte, Vedrossi, o Varanda é meu sócio aqui, então assim, Vedrossi, a verdade é assim, quando o mundo está rosa, lindo e maravilhoso, céu de brigadeiro azul, todo mundo é maravilhoso, fantástico, super competente, etc. A hora que dá problema é que você vê quem que efetivamente tem competência, conhecimento, etc. Então, eu acho assim, eu acho que me perguntaram outro dia, né, se eu estava sem dormir, etc. Eu falei, olha, eu tenho família, 3 filhos, etc. Eu tenho muito de motivo para me preocupar, mas obviamente a gente tem consciência, acho que da disciplina e critério que a gente tem dentro de casa e que a gente sempre teve para as coisas que a gente trouxe. Então, a gente sabe dos níveis de estresse que essa carteira pode suportar. Então, nosso trabalho é, de novo, nesse momento, estar cada vez mais próximo. Para vocês terem ideia, a gente fazer reunião mensal de monitoramento, a gente tem feito um semanal de monitoramento. Tá? Então, a gente está mais próximo, você cria um watchlist, você sempre se preocupa mais, você fala, poxa, shopping, o que eu tenho de shopping? Então, o setor hoteleiro está sofrendo, o que eu tenho? Então, assim, é natural que você passa por isso, a gente está esmiuçando a carteira, né? Então, você me pergunta assim, poxa, o perfil de risco da carteira aumentou? Natural, tudo aumentou. Agora, o ponto não significa dizer que no CRI, e é quando eu olho os CRIs, você pode ter algum impacto, né? Então, assim, a gente, nesse momento ainda está, assim, a gente acha que tem muita folga, né? A gente está tranquilo com o do portfólio, porém, obviamente, que o sinal de alerta é muito maior, né? É natural, porque o momento exige. Tá?
Ô Bedros, só aproveitando o gancho que você falou do portfólio, né? A XP, no começo, ela fez assim que começou a crise, principalmente do coronavírus, ali começo de maio, ela fez uma pesquisa com alguns gestores, não sei, talvez você tenha participado, de fundos imobiliários, papéis, tijolos, etc. 39% responderam que os fundos de papéis, os CRIs, seriam talvez os menos impactados para essa crise. Eu queria que você, primeiro, comentasse o que você tem no portfólio e por que esse tipo de fundo de papel deve ser menos impactado. Por exemplo, então, vamos lá. Eu compartilho a opinião. Eu compartilho da opinião, acho que eu dei a mesma resposta, porque eu participei da pesquisa, mas não necessariamente isso está acontecendo no mercado, mas aí uma outra discussão, como eu falei, mercado secundário, eu tenho zero controle, né? Agora, por que eu dei essa opinião e por que eu realmente acredito nisso, né? Justamente pelo que eu estou te dizendo agora, que você imagina se eu tenho um CRI, só para fazer essa coisa muito, talvez tentar simplificar a análise aqui. Eu fiz um CRI, uma dívida num shopping, tudo bem? E aí eu tenho um shopping em garantia e tenho aquele fluxo de aluguéis, por exemplo, que vai pagar o CRI, paga juros, paga amortização mensalmente. Tá bom? Dentro disso, você tem, além disso, a garantia da empresa de shopping. Além disso, você tem um fundo de reserva, certo? E você tem, além disso, isso tem de fluxo, e além disso, você tem o shopping nessa relação de garantia. Qual que é a diferença de você ser o dono do shopping ou você ter uma dívida do shopping? Justamente para o seu ponto, né? Eu, como dono do shopping, o dia seguinte, se eu parar de cobrar aluguel, é zero minha receita. Ponto. Certo? Eu posso ter alguns custos associados, eu vou continuar cobrando condomínio e tal, mas a minha receita é zero. Se eu tenho uma dívida no shopping, talvez no primeiro momento aquele fluxo de recebíveis que eu iria receber sim é zero, mas aí tem o cara do shopping no meio do caminho, então ele primeiro tem que inadimplir, então ele pode tirar dinheiro do bolso para falar, beleza, eu pago. Que é o caso, por exemplo, de algumas empresas grandes de shopping que a gente viu aí, que já anunciaram, acho que BR Malls, Aliança, etc. Falaram, a gente vai manter o pagamento das nossas dívidas, a gente está com caixa gordo aqui, está tudo certo, vamos aguentar, né? Então, além disso, você tem um fundo de reserva que, caso o cara entre em inadimplência, você pode acessar para continuar servindo o CRI, né? Então, o que eu quero dizer é os impactos são diferentes. Você concorda comigo? Eu não sei se está claro essa explicação. Então, como os impactos são diferentes, e obviamente que tudo depende de como está estruturada a dívida, porque alguém poderia, no limite, estruturar com zero de fundo de reserva, poderia, né? Então, aí depende de como está estruturada a dívida. Mas, assim, claramente o impacto maior no V0 sempre vai ser sentido pelo detentor do equity, né? O detentor da dívida está numa posição mais sênior. Então, por isso que, né, os fundos de CRI, na minha opinião, e aí não vou discutir preço de mercado secundário, por favor, estou discutindo de fluxo de rendimentos, distribuição de dividendos, risco, etc., eu acho que é o que será e está sendo menos impactado. Ponto. Né? Eu acho que o melhor exemplo é esse. Um shopping que está distribuindo zero, o fundo de shopping diz, eu não consigo distribuir. O fundo, se tiver um CRI com garantia deste mesmo shopping, provavelmente ele vai continuar distribuindo, porque ainda tinha garantia da empresa de shopping, aí depois tem fundo de reserva, etc. Então, são diferentes. Ponto. Não sei se, acho que esse exemplo talvez ajude aqui a todo mundo entender. Claro. Bedros, como você tem bem conhecimento dessa parte de crédito e tudo mais, aqui a gente tem na nossa plateia muitos incorporadores, e eles são incorporadores, estão aqui te assistindo. E o que você poderia estar falando para as construtoras que estavam esperando, estavam iniciando o seu projeto, estavam esperando um ciclo de alta e foi interrompido hoje pelo Covid? O que essa construtora deveria fazer? Encerrar o lançamento, pré-pagar os seus clientes? Essa pergunta sua é difícil, hein? Não, mas assim, vamos separar. Eu acho assim, acho que a gente é próximo de muito incorporador, a gente acompanha o mercado de muito perto. O VGIR tem uma exposição ao mercado residencial grande. Acho que tem algumas questões. Primeiro, o que a gente estava vendo? Eu acho que o mercado, aí vou falar do mercado residencial especificamente,
Era um mercado que ainda era o que estava tendo a retomada mais lenta, né? Então, é um mercado que ainda estava retomando depois da crise. E acho que, mesmo assim, existiam claramente dois mundos aí. O mundo dos lançamentos e o mundo dos estoques prontos. O que eu quero dizer com isso? Até existia um gap de preço enorme. Então, a gente viu que o pessoal estava fazendo novos lançamentos, estavam conseguindo ganhar preço em novos lançamentos. Porém, a verdade é que nos estoques prontos, esse preço ele ainda estava em lenta recuperação, né? Até por isso eu falo muito isso, a gente tem muita operação com estoque pronto em garantia, eu estou bem tranquilo com o valor das garantias, porque a verdade é que não houve um aumento no valor das garantias, né? O mercado ainda estava muito lento nessa recuperação. Como que o mercado vai se comportar em lançamentos? Difícil dizer, né? É aquilo que eu falei, eu acho que é natural que nesse momento as vendas caiam, né? Acho que isso é natural. Eu acho que a parte boa do que a gente tem acompanhado, eu acho que realmente a continuidade das obras é muito importante. Então, assim, as obras em andamento, a gente não tem no VGIR, tá? Então, assim, a gente não tem risco construção nesse fundo. Porém, a gente tem um outro fundo que não é para mercado, é um fundo só para profissional, que é um FDIC, que a gente financia a obra residencial. Então, a gente também está próximo desse mercado. E o que a gente tem acompanhado? Acho que tanto nós como fundo, outros fundos e os bancos, eles continuam liberando recursos para o andamento das obras. Eu acho que isso é o melhor para acontecer nesse momento mesmo, né? Eu sempre falo, eu já fui incorporador, o que quebra uma empresa, uma incorporadora, não é a questão do econômico, ou não é se custou mais, se eu vendi mais barato, mas a questão do financeiro, se acabou o dinheiro, se não tem dinheiro no caixa, né? E aí não tem nada pior do que você estar com uma obra no meio do caminho. Então eu acho que o que a gente tem visto de continuidade das obras, eu acho que isso é super saudável para o setor, eu acho que isso vai ajudar depois na recuperação. Eu acho que isso traz tranquilidade para aqueles que já compraram, né, os imóveis de construção. Então, eu acho que isso é muito bom. Então, o que eu tenho acompanhado, acho que muito menos do que talvez dizer aqui ou dar uma sugestão, é muito mais dizer e compartilhar com vocês o que eu tenho escutado, que justamente, na vasta maioria dos casos, o pessoal está continuando as obras. Acho que isso é muito positivo. Pelo que a gente... Obviamente, a gente sabe que em alguns estados isso parou mesmo, mas acho que é muito pontual. Então, acho que isso é bom. Obviamente, a gente enxerga uma continuidade nesses projetos, né? Novos lançamentos é difícil dizer. Realmente, eu acho que aí o cenário... Uma coisa que a gente sabe hoje, né, Daniel e Marco, que o cenário ainda é incerto, né? Por mais que a gente possa traçar aqui expectativas de quando é que vai acabar a quarentena, quando é que volta, mas acho que ainda existe muita incerteza nesse cenário. Então, também acho que é natural que as pessoas, nesse momento, foquem primeiro, né, na família, etc., para depois falar, poxa, eu vou comprar um imóvel, não vou comprar um imóvel. Então, acho que é uma dinâmica natural do momento. Perfeito. Pedrossi, a gente viu algumas notícias aí essa semana que alguns fundos imobiliários, né, principalmente aqueles de shopping, galpões de logística, por conta dos problemas com os clientes, eles deixariam de pagar dividendos, né, os dividendos mensais. Vocês têm tido algum problema em relação a isso, com esse portfólio você na parte de crédito, na sua carteira hoje, e isso pode vir a ocorrer com o fundo de vocês? Sim, acho que Daniel, acho meio que já respondi na questão dos colchões de segurança, né? Então, assim, acho que eu já falei isso, a gente ainda não tem... Acho que é cedo ainda. Primeiro ponto, acho que é cedo. Segundo ponto, a gente está super consciente desses colchões de segurança que a gente tem nas operações, né?
Então, assim, a Mas gente o que eu acompanha quero... muito de perto. Não, o que eu Então, quero dizer é do fluxo mensal. Vocês já tiveram algum Não, mas o problema? próprio... Não, então, ainda não. Então, nada foi afetado, né? Mas, por exemplo, eu tenho operação de shopping, por exemplo. O fluxo não foi afetado, ponto. Agora, se você me perguntar como é que está o fluxo lá na ponta, provavelmente o fluxo na ponta no contrato de locação do shopping sim foi afetado, ponto. Tá bom? Agora, nada aconteceu com o CRI, foi zero afetado, tá? Então, eu só quero separar, porque, de novo, eu acho que lá na ponta é possível que você tenha, e sim deve estar acontecendo diferenças de fluxo, e aí seja questão de locação, seja inadimplência, etc. Agora, isso não necessariamente acontece ao nível do CRI. Ao nível do CRI, zero, tá bom? Legal. Então, tudo segue normal. A gente, na verdade, acho que o 8º dia útil é segunda-feira, então no final do dia que a gente divulga dividendos, o que a gente está tentando fazer é acelerar os relatórios para tentar soltar o quanto antes, para poder dar informação, e a gente deve fazer algum comentário a respeito dessas questões aí sim, tá? Perfeito. A gente recebe muita pergunta, viu, Vedrossi? De clientes mesmo, né? Perguntando, quando eu olho para fundo imobiliário, qual seria aquele, qual o setor, né? Se é o fundo de papel, se é de shopping, galpão, escritório, qual é aquele que dá menos oscilação na parte de dividendos? Porque o investidor, quando ele olha para os investimentos que ele tem ali de liquidez, aquele que tem interesse no mercado imobiliário, ele quer, sei lá, ele quer colocar lá R$1 milhão e ele quer receber aquele dividendo mensal, né? Ele espera aquele dividendo mensal. E aí, por conta disso, ele quer saber, qual desses fundos imobiliários que eu vou ter uma garantia maior de estar recebendo aquele fluxo mensal. Eu acho que CRI é um deles, né? Você vê algum outro que talvez seja... Na verdade, eu acho que acho que é um bom ponto, e aí eu lembro quando eu fiz mestrado em real estate aqui na Poli, mas eu fui fazer umas aulas na FEA, e uma delas foi análise de portfólio, né? Então, eu acho que coisas que você aprende aquelas coisas básicas de nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso é verdade, então acho que o primeiro ponto é você ter um portfólio diversificado. E aí acho que, de novo, tem que entender um pouco como que tem que andar esse portfólio. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o VGIR, é um fundo que a gente sempre disse desde o começo que ele é proposto a entregar CDI mais prêmio, né? Se você lê os relatórios, a gente sempre fala e sempre compara tudo que a gente distribui em CDI, né? Então, é natural que, nominalmente, quaisquer mudanças do CDI impacte no nível nominal de distribuição de dividendos. Isso é válido para cima ou para baixo, né? Por isso até que a gente decidiu criar o VGIP, que é o valor acrescido de preço, para que justamente a gente também tivesse um outro fundo onde essa distribuição mensal, aí sim ela busque, por exemplo, uma componente de juros real, mais uma componente de inflação. Tá? Então, quando você olha os fundos de CRI, eu acho que primeiro você tem que entender, do ponto de vista macro, qual que é a estratégia. Então, ele é um cara mais vinculado a CDI, até para você poder entender e falar, bom, legal, o que eu espero do dividendo desse cara. Esse cara é um cara mais atrelado à inflação, por exemplo, ou ele tem um mix. Então, acho que nos fundos de CRI, acho que o primeiro ponto é esse para as pessoas diferenciarem. E aí, no fundo de tijolo, de novo, se você me perguntasse até um mês, talvez 45 dias atrás, o que seria um fundo de tijolo que eu esperaria uma estabilização, por exemplo, de distribuição de dividendos, provavelmente um monte de gente iria responder shopping, né? Quando alguém iria imaginar que a gente precisava fechar o shopping, de verdade, assim, ninguém, né? Então, acho que esse é um ponto. Então, de novo, aí você me pergunta hoje, eu não sei responder. O que eu consigo dizer para vocês, eu continuo voltando na pergunta anterior do Mark. Eu acho que o fundo que deveria ter menos impacto é justamente o fundo de papel, porque você está numa posição de dívida, né?
Então, acho que deveria ser ter menos volatilidade e menos impacto, embora você tenha que entender novamente a que está ligado aquele rendimento daquele fundo. Ele está ligado ao CDI, ele está ligado à inflação, etc, etc. Então, acho que é um pouco essa situação que o investidor precisa analisar, né? E óbvio que você tendo uma carteira aí com vários fundos, de vários segmentos, você busca uma coisa balanceada, né? Que deveria, no momento de estresse, variar menos, né? Tanto para cima como para baixo. Né? Pedro, você até aproveitando, então, mas o que eu acho que o Daniel quer perguntar é o seguinte: dentro das classificações dos vários fundos, quais você indicaria para a pessoa que tem uma preocupação em relação à oscilação do dividendo para aplicar? Então, por exemplo, no fundo de crédito, hoje, talvez, fundos que estão muito atrelados a CDI, com essas cotas que tiveram de juros, vão perder um pouco do dividendo, né? Então, o mercado, hoje, o nosso plateia é muito mais, poxa, eu vou entrar em fundo de crédito mais atrelado ao IPCA, depois galpões logísticos, que tem muita posição naqueles galpões de e-commerce, né? Porque o e-commerce agora está em alta, está muito forte, né? Então, se você pudesse classificar hoje, em termos de volatilidade do dividendo, o que você botaria no ranking para um investidor entrar? Difícil, acho que é difícil. Eu até brinco assim, ó, meu papel aqui é eu fazer um fundo de CRI em CDI+, eu faço um fundo de CRI inflação+, busco ganhar dinheiro com risco de crédito, e aí é seu papel, o papel do Mark e do Daniel é falar para o cliente compra mais desse, mais daquele, menos do outro, e etc. Então, eu não estou empurrando a bola de volta, mas é um pouco isso. Eu acho assim, acho que do ponto de vista macro, a minha visão do que deveria ter menos volatilidade, eu já falei, o motivo, sim. né? E aí, no nível de cada fundo, de cada dinâmica, aí vai ter que, talvez, discutir e entender o micro, né? Acho que muito mais o macro. Eu acho que tem um ponto só para contribuir, na verdade, até porque eu acho assim, o mercado imobiliário, por macro, óbvio que sempre você tem um pano de fundo macro, tá? Sempre. Porém, ele é um mercado claramente onde as forças microeconômicas, elas são fundamentais, né? E acho que isso é válido para a questão de risco e também rendimentos dentro da indústria de fundos imobiliários, porque ela simplesmente traduz a realidade do mercado imobiliário, né? O que eu quero dizer com isso? Eu sempre faço essa brincadeira. Olha, um apartamento de 2 dormitórios no Itaim, em Bia, aqui em São Paulo, o mercado pode estar bombando, o mercado pode estar o pior possível, sempre vai ter preço. Sempre vai ter alguém que vai querer comprar esse negócio. Sempre, de verdade. Né? Enquanto talvez um apartamento de 500 metros quadrados de frente para a praia, né, no litoral de São Paulo, talvez tenha momentos que não tenha preço, porque ninguém quer comprar, sei lá. Né? Então, assim, eu acho que, obviamente, até aquilo no começo da nossa conversa que o Daniel estava falando, correlação do IFIX, taxa de juros, etc. Então, é natural que você tenha, assim, um pano de fundo macro, né? Então, essas coisas. Porém, eu acho que existe uma disparidade enorme a nível micro. E aí, por isso que eu acho super importante as pessoas se informarem. Eu acho que aí eu trabalho, obviamente, vocês como assessores, né? É super importante essa interação de vocês com seus clientes e também com os gestores, né? E a gente, como gestor aqui, sabe o quanto vocês nos indagam, nos perguntam, nos cobram, etc. Então, acho que a situação é super importante, porque a verdade é que, a nível micro, existe muita diferença, né? Existe diferença no risco dos ativos, existe diferença na política de crédito, existe diferença no acompanhamento dos gestores de cada um desses ativos. Então, eu acho que sim, é uma indústria que está se profissionalizando cada vez mais. A gente viu aí, né, novos gestores, muita gente profissional, muita gente boa no mercado. Porém, é muito importante essa análise micro, né? Porque eu acho que a resposta para a sua pergunta, ela não estará no macro, eu acho que ela estará no micro. Tá, legal. Tá? Bom, até para um dado, hoje tem mais de 500 mil, né, investidores do FII, né, um número que foi alcançado nesses últimos tempos.
70% desse número, acredite se quiser, foi nesse último ano que entrou. É impressionante. E no atual cenário a gente está vendo muitos FIIs com o valor da cota abaixo do valor patrimonial, né? E aí eu te pergunto, e eu queria ver uma opinião sua própria, a gente já chegamos no fundo do poço, vale a pena estar entrando agora? Qual que é o seu horizonte? Se você fosse um investidor para o mercado imobiliário hoje, está entrando, para novos entrantes e até quem quer fazer médio e fazer parte. Deixa eu até aproveitar o seu comentário sobre a questão do valor patrimonial, porque eu também acho que isso é uma coisa super importante. Acho que existe também uma diferença grande entre o que é fundo de papel, fundo de CRI e fundo de tijolo, porque assim, a cota patrimonial no fundo de CRI, a gente tem marcação a mercado dos papéis todos os dias e a gente divulga a cota mensalmente, né? Então, mensalmente você tem, né, qual que é o valor de mercado daquela carteira de papéis de dívida. Tá? Uhum. Enquanto, por exemplo, num fundo de tijolo, o valor patrimonial é baseado em laudos de avaliação que podem ter sido feitos há um mês atrás ou, sei lá, há um ano atrás. Talvez, acho que esse é o período máximo, né? Tem que ser uma vez por ano. Sim. O que eu quero dizer com isso? Essa questão também tem que ser analisada de forma micro, né? Eu acho que é natural que em momentos de crise o descolamento dos fundos de CRI em relação ao seu valor patrimonial deveria ser muito menor. Não que seja, mas acho que deveria ser. Por quê? Porque o valor patrimonial dos fundos de CRI ele é atualizado com muito mais frequência do que nos fundos de tijolo. Tá? Isso é válido para os dois lados, tudo bem? Ou seja, para cima ou para baixo, tanto faz. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, o descolamento de preço, vamos dizer, preço justo, para usar a palavra, se é que existe, versus valor patrimonial, ele nos fundos de papel deveria ser assim, muito menor do que potencialmente pode ser no fundo de tijolo. Porque muitas vezes no fundo de tijolo você pode saber o seguinte, olha, eu sei que esse ativo hoje vale mais, porém a avaliação dele foi lá atrás, então isso aqui deveria valer mais hoje. Ou o contrário, eu acho que isso aqui, hoje claramente, isso aqui vale menos, porém ele não sofreu ainda uma reavaliação, tá? Patrimonial, o que é diferente do fundo de CRI. Então, acho que eu só quis fazer esse ponto, porque eu acho que isso é super importante para as pessoas poderem fazer esse comparativo, tá? Eu acho que um outro ponto também de análise, muita gente, até por simplificação, vai avaliar ativo só pelo que o pessoal chama de cap rate, né? Então, você tem lá, e é natural, eu acho que, assim, claramente, isso não é a melhor forma de você fazer avaliação, acho que isso pode ser uma forma de comparativo, né? Eu acho que é importante lembrar o que eu falei algum tempo atrás aqui agora, nessa conversa nossa, da questão do risco dos ativos, então acho que isso é super importante também, né? Mas é natural que as pessoas, poxa, no momento de estresse, é só você ver o que teoricamente você deveria usar como balizador para definir o que é cap rate, NTNB, né? Então, assim, com todo o estresse, você tem a abertura dos juros reais no Brasil, então os juros reais longos, eles subiram, então é natural que as pessoas discutam que o cap rate pode subir, então é natural que possa existir, não que exista, né, uma eventual mudança de valor desses imóveis. E por que eu estou dizendo que não existe? Porque daí volta naquela discussão da liquidez dos imóveis. Eu não estou vendo shopping sendo vendido agora. Então, por que eu vou dizer que aquele shopping vai valer menos? Né? Porque a gente não está vendo transação. Né? A verdade é o seguinte, a gente ano passado viu muita transação, né? O mercado talvez estava na outra ponta, super bullish, né? Todo mundo super animado, etc. Então, a gente sim estava vendo muita transação. Então, eu acho que o momento agora, claramente a liquidez está pequena. Então, eu acho que é um pouco aquilo que eu falei, de você meio que perder exatamente esse balizamento de preço. Então, o que eu acho
né, tentando ajudar nessa sua questão, eu sim acho que tem muita coisa barata, né? Mas assim, eu acho que essa análise ela precisa ser feita no micro, né? Então, é um pouco de mix de análise dessa história do valor patrimonial que você falou, quando é que ele foi feito, tem a discussão do dividend yield, que o Daniel tinha comentado anteriormente, e aí analisar um pouquinho, poxa, vem cá, o que é esse ativo aqui? O que é esse shopping? Né? Só para usar, acho que é um shopping, inclusive, que nem está em fundo imobiliário, que acho que é o Shopping Morumbi. Eu estava outro dia falando com o Baroni, não lembro agora, mas eu falei assim, poxa, não, o que está acontecendo com o shopping? Eu falei, cara, a verdade é o seguinte, né? O Shopping Morumbi está lá, ele vai continuar lá, sempre vai ser, está fechado agora, mas a realidade é que sempre vai estar lá o shopping, né? Então, por pior que seja a crise, por melhor que seja o momento, o shopping né, vai ter essa estabilidade. Eu diria que esse é uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários, né? O lastro imobiliário. Então, não é isso. Não importa o que aconteça no curto prazo. Isso. Então, o meu ponto também, eu não quis dizer, né, quando eu fiz esse comparativo de falar, poxa, você tem um valor de avaliação de um ano atrás, eu não estou dizendo necessariamente que esse valor hoje tem que ser mais baixo, tá? Eu só estou dizendo que você tem que olhar. É simplesmente isso, né? E acho que quando você olha os fundos de CRI, a questão da frequência da reavaliação da carteira, eu acho que isso é super relevante nessa equação. Então, assim, é óbvio que, num momento como esse, de crise, a verdade é que tem um monte de oportunidade. Eu sempre respondo assim, poxa, crise, a gente tem que olhar oportunidades, né? Engraçado que ontem eu estava até assistindo, acho que Globo News, acho que a ex-presidente do BNDES estava falando isso, a Maria Silvia. Poxa, crise eu enxergo oportunidade. A gente também. Eu acho que isso tem que ser válido, né, nessa conversa, nesse relacionamento de vocês com os investidores. Né? Onde é que tem as oportunidades? Né? O que está mal precificado? Porque claramente tem muita coisa que está mal precificada. Né? Então, onde é que a gente consegue extrair mais valor? Né? Então, eu acho que é justamente, e eu estou tentando ajudar, e desculpa não ser direto na minha resposta, mas assim, eu estou tentando ajudar vocês, gente, poxa, o que seriam os drivers para vocês olharem? Então, poxa, olha lá quando é que foi feita a avaliação, olha quando é que foi feito o patrimonial, olha quanto é que é o dividendo, olha onde é que é a localização, olha o perfil de risco. Né? E aí, eu acho que olha o gestor também. Eu acho que uma coisa que não é commodity, e aí não é porque eu quero falar que dá importância para o trabalho que a gente faz aqui, mas uma coisa que não é commodity é a gestão, né? Quer dizer, acho que isso dá trabalho, você tem que estar próximo, cada um tem a sua maneira de gerar alfa, né? Quer dizer, a gente, de novo, a gente sempre tem o mesmo discurso, consistência, a gente sempre, quando toma decisão, a gente toma decisão vou comprar um papel de 10 anos, eu tomo uma decisão como se, efetivamente, eu vou carregar o papel por 10 anos. Então, significa dizer, tem um outro gestor, talvez, que ele tome decisão de outra maneira. Eu não quero dizer que seja certo ou seja errado, né? Eu acho que tem diferentes formas. Eu acho que é importante... Bom, qual que é o critério desse gestor? O que ele faz? E mais, né? Ele efetivamente faz o que ele fala que ele faz? E esse também é um ponto importante. Aquele só do walk the talk, né? O cara efetivamente está fazendo o que ele fala que vai. Então, eu acho que, de novo, eu acho que a questão de consistência, critério, etc., também é super importante nessa equação. E, obviamente, vocês aí têm um papel super importante, né, junto aos seus clientes, para poder auxiliá-los para lá ou para cá. E também acho, e muitas vezes eu também gosto de fundos, dos FOFs, porque a verdade também é que muitas vezes, poxa, se você, como investidor, pode delegar um pedaço para um outro terceiro fazer isso por você, né? De novo, aí vai depender muito do tempo, da quantidade de exposição, do quanto o cara quer entrar. Então, eu acho que de novo, eu não sei a opinião de vocês dois especificamente, né, sobre a questão de fundos, porque muitas vezes eu já ouvi, né, de assessores de investimento que falam assim, poxa, o papel do FOF faço eu. Não, você tem razão, você está corretíssimo. Então, você está certo. Então, se você monta uma carteira para o seu cliente, você está basicamente fazendo o papel de um fundo de fundos. Está corretíssimo, né? Porém, tem muito investidor que não tem acesso a um assessor como você, então talvez para ele tem que, né,
fazer outra coisa. Então, essa questão também do perfil do investidor é muito importante ser analisado e cada um, né, olhar para si próprio. Aliás, na XP hoje ela recomenda primeiro o fundo de crédito para estar entrando e a segunda classe realmente o FOF. Hoje, para não ter surpresa. Nem do da XP que saiu foi isso. Então, está tudo certo nesse ponto. O Mark Pedrosa, ele já está 1 hora já batendo papo. A hora eu falo pra caramba, né? Passa bem rápido. Eu não queria deixar de responder aqui, tem 2 perguntas que fizeram no Q&A. Por favor, faça mais perguntas demais aí. Tá. Eu acho que você já respondeu boa parte delas, tá? Mas eu só vou refazer aqui, mas se você puder ser bem mais preciso, um pouco mais rápido. A pergunta fala, eles estão perguntando aqui que os clientes começaram lá a investir no ano passado, janeiro, a maioria dos FIIs teve uma forte correção, primeiro em janeiro, depois por conta do coronavírus. O que você deve fazer agora? O que você aconselharia? A gente sempre fala, aquilo que você falou bem no começo do call, quando a gente fala para o cliente, olha, você vai investir em ações ou em fundo imobiliário, é um investimento de longo prazo, né? Então, sempre olhar para o longo prazo. Eu imagino que imóveis, quando eu penso em ações, eu estou pensando 5, 10 anos. Imóveis, não sinto que isso seja diferente. Você está pensando aí para 5, 10 anos, pensando em imóvel. O que o investidor que entrou antes dessa correção e viu lá o papel cair 30%, 40%, o que você acha que ele deve fazer? Sinceramente, eu acho assim, se o investidor que entrou antes, se ele fez a lição de casa, ele está tranquilo com a carteira, ele está tranquilo com o gestor, não está vendo impacto, de novo, ele tomou uma decisão de longo prazo, como você está dizendo, eu acho que tudo bem, quer dizer, se está variando o preço na tela, também acho que no final do dia não importa muito, porque ele está olhando no longo prazo, né? Então, assim, a minha melhor resposta para você é exatamente essa, né? É natural que a gente... eu vou fazer uma analogia super simples, né? Digamos por hipótese, tá? Que toda essa volatilidade de preço que a gente está vendo nos fundos imobiliários, ela fosse efetivamente real, ou seja, os ativos realmente valessem menos do jeito que, né? Então, pensa se você tivesse, em vez de fundo imobiliário, muitas vezes a pessoa assim tem outros imóveis como investimento. E essa carteira de imóveis, então, o que o cara faz? Ele vende o imóvel amanhã? Quer dizer, a verdade é o seguinte, como você não tem preço na tela todo dia de quanto vale seu apartamento, você não está lá, né? Então, eu acho que tem sim essa questão. Então, quando a gente fala da visão de longo prazo, ela é super importante. Isso não significa dizer, primeiro, né? Pô, o cara tem pressão de liquidez, aí cada um tem que tomar a sua decisão, né? Mas, assim, a minha visão é, poxa, se o preço está muito mais do que vale, né? Acho que não é o caso hoje, provavelmente é melhor o cara vender, já que se ele acha que vale menos do que está lá, correto? Significa dizer que se fosse o inverso, ou seja, se eu tenho algo que eu acho que vale 10 e estou olhando lá que as pessoas acham que vale 8, ou vale 9, ou vale 7, etc., eu deveria comprar, na verdade, né? Então, assim, obviamente que aí vai depender de liquidez, exposição, etc, etc, etc. Então, assim, acho que é um pouco isso. Acho que você não tem que tomar decisão por impulso, e entender que esses movimentos, eles sim acontecem. A gente está vendo que a liquidez é muito menor hoje. Isso demonstra, né, que a percepção de muita gente é que esses preços não estão certos, senão a liquidez seria alta, né? Perfeito. Então, acho que é um pouco isso, né? Acho que esse exemplo que você deu do apartamento é um exemplo que eu sempre uso. Sempre uso com as pessoas, que a gente não vê, né? O apartamento não tá, o preço dele não está na tela ali todo dia. Tem uma outra pergunta aqui, bem rápido,
Rossi, perguntando sobre fundos de galpões por conta da cultura do e-commerce. Conforme aqui apontado pelas pesquisas recentes do BCG, é de se esperar uma boa resposta para os próximos 12 meses? Boston. De novo, eu não vou falar de valor da cota. Uma boa aposta. Seria uma boa aposta. De novo, eu acho, a gente está passando, e aí depois vista macro, né? E obviamente que a gente agora na crise, isso acaba sendo exacerbado, uma rediscussão do varejo, né? Primeiro do modelo de varejo, e aí o e-commerce está nessa equação, e até da maneira de trabalhar, que é a história de coworking, e a história de, trabalho remoto, e etc, etc, etc. O que eu olho esses dois movimentos? Eu acho que a crise apenas pode acelerar ou talvez colocar em exposição certos movimentos. Eu vou dar um exemplo, assim, um minutinho. Eu sou presidente da Associação Latino-Americana de Estudos Imobiliários, a LARES. Final do ano, e eu acabei de tomar a decisão da gente cancelar a conferência anual que teria em setembro, porque o pessoal tem que mandar paper, etc. Mas eu estou conversando com o pessoal de fora, das outras sociedades, para ver se a gente não consegue fazer um evento online, por exemplo, onde talvez a gente pudesse fazer um painel com um monte de gente junto, do mundo inteiro. Isso é legal. Quer dizer, o engraçado é que talvez essa ideia nunca ocorresse na nossa cabeça quando a gente não estava fazendo tanto uso dessas ferramentas, né? Então, eu acho que os movimentos da economia real é natural que eles sejam mais lentos, né? Porém, eu acho que o movimento do e-commerce é um movimento que vai acontecer mesmo. Então, a minha resposta, eu não vou olhar no horizonte de 12 meses. Eu acho que no longo prazo faz todo sentido. Ponto. E aí, não estou nem olhando o fundo imobiliário, eu estou olhando produto, galpão logístico como um todo. Tá? Essa é a minha resposta. Né? É igual a história de coworking, etc, etc. Mesma coisa, eu acho que o trabalho vai mudar, a gente agora está fazendo o teste de como trabalhar remotamente, a gente está vendo que a gente não é tão eficiente como a gente é fisicamente, né? Porém, 2 anos atrás, eu fui visitar o escritório da Jones Lang La Salle, lá no São Paulo Property Towers. O Fábio Macera me falou, olha, você não vou lembrar de cabeça, tá? Mas assim, eu tenho 300 pessoas trabalhando, eu tenho 250 lugares, né? Ou seja, porque você tem uma rotatividade, é natural. Então, as grandes empresas, muitas delas, já estavam buscando alternativas, incentivavam o trabalho remoto, etc. Então, tudo que está acontecendo, por isso que vai cair, vai ter muito mais vacância em laje corporativa? Não, eu acho que esse é um movimento muito mais lento na economia real, entendeu? Então, acho que é só a gente olhar essas coisas dos movimentos mais macros só. É minha brincadeira, eu fiz uma live lá com o Moise, ele falou, poxa, há 20 anos atrás eu tinha uma sala de 50 metros quadrados no banco com secretária, hoje a gente senta um do lado do outro. Então, você ocupa menos espaço do que você ocupava antes, né? Então, isso é um movimento... Sem secretária, né? Pois é, há muitíssimo tempo. O que eu quero dizer para vocês é exatamente isso, né? Esses movimentos no mercado de real estate, no mercado imobiliário, você tem tendências, né? Que momentos que a gente está passando, a gente testa e etc, etc. Mas, de novo, acho que você tem que olhar no longo prazo como é que essas coisas caminham, entendeu? Vou fazer uma pergunta aqui do João Francisco. Ele pergunta sobre os FIIs educacionais. Quais as perspectivas? Juro que eu não tenho resposta para a pergunta. A gente tem eu tenho CRI do setor educacional, a gente gosta, tem algumas empresas, só que também a gente tem algumas empresas que a gente gosta, outras não. Então, a gente olha a operação de BTS e tal, agora de FI educacional, eu sinceramente não tenho opinião. Tá. Perfeito, Vedrosi. Eu queria agradecer muito, acho que a gente está 1h12 aí, queria agradecer muito a sua participação, o Mark também, e vamos que vamos. Eu queria agradecer Agradeço vocês. Todo mundo aí. Bom, já conheço a casa há mais tempo, com o Vedrosi, o Arandas, o Renato e o Arion. Muito obrigado aí por despender o tempo de vocês para esse bate-papo. A casa, ela é uma casa amiga aqui da BlackBridge. A gente não só indica, porque a gente conhece os gestores e o pessoal aplica lá,
mas a gente sabe muito bem como que é o critério de análise de crédito da Valora. A gente sabe muito bem que esses colchões realmente são reais, acontecem. A gente até sofre, às vezes, para aprovar a operação, mas conseguiu algumas. Mas a gente sabe muito bem quando a gente conhece o gestor que vale a pena, por isso que a gente gosta de recomendar. E esse bate-papo que ele está falando que a gente tem com o gestor, isso faz toda a diferença para quando acontece uma coisa, eu ligo para o Varandas, o que aconteceu, por que baixou, por que fez isso, é algo relevante. E isso que, essa transparência, esse relacionamento facilita muito a gente estar entrando sempre e aplicando com nossos clientes na Valora. Obrigado. Bom, eu que agradeço, obrigado o tempo de vocês, desculpa me alongar demais aqui, e conta conosco, e agradeço bastante aí a confiança, tá bom? Obrigado. A todos os clientes que participaram também. Obrigado, viu, pessoal? Valeu. Obrigado. Um abraço.